Quase todos os filhos de Bodocó vieram ao mundo pelas mãos de mãe Hermínia. Parteira de ofício, senhora de muitos saberes e sempre apostos para a luz. Quando a parturiente residia longe, montava de lado no lombo de um animal ou era transportada por 2 homens em uma rede. Sempre acudia as mulheres nessa hora de solidão, coragem e fé. Suas mãos, além de darem vida, tocavam a música das missas domingueiras, em uma serafina de 2 pedais e teclas de marfim comprada às suas próprias expensas. As mãos de minha mãe Hermínia e o som das suas teclas nem sempre afinadas foram minha primeira experiência com Deus. Se você gosta de poesia, talvez você tenha aí identificado quem vai ser a entrevistada do episódio de hoje. Bodocó te lembra alguma coisa? Não? Bom, vou tentar facilitar um pouquinho. O poema faz parte do livro Solo para Vialejo. E aí, conseguiu adivinhar? Bem, você conseguiria adivinhar, Martinha? Pelo poema acho muito difícil, mas pelo nome do livro, pelo título, assim, talvez eu conseguisse acertar, porque eu tô sempre lendo notícias sobre autores e adoro acompanhar os booktubers e acompanhar os prêmios literários, então, pra fazer aquelas listas enormes de livros, sabe? Então talvez eu acertasse. Eu também adoro. Agora, você que está ouvindo a gente, se você é como eu e não está muito por dentro dos prêmios literários e da poesia, ainda assim, vale muito a pena ouvir o bate-papo de hoje, porque a nossa entrevistada ela tem uma história de vida incomparável e com muita força. E eu quase esqueci de dizer que a gente não escolheu esse poema de abertura à toa, né? Logo, logo vem um episódio sobre parto. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, @podcastnasciassim, que esse mistério a gente não vai revelar hoje. Mas, sem mais mistérios, vamos lá para Pernambuco, lá para o sertão de Araripe, encontrar nossa convidada de hoje. Oi, fui batizada Maria Aparecida Pedrosa Bezerra. Eu me dei a alcunha de Cida Pedrosa, nome que é hoje o meu nome. Nasci em outubro, durante o período da floração dos umbuzeiros, no sertão do Araripe pernambucano. Nasci bem magrela, bem feinha, uma menina velha. Minha mãe dizia que a gravidez tinha passado o tempo. E sou a 15ª filha de Isabel. Cida, é um prazer receber você aqui no Nasci Assim. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Mas antes da gente começar a falar sobre poesia, sobre o Jabuti, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Você falou agora que tem 14 irmãos. Conta um pouquinho pra gente sobre essa grande família e também sobre Bodocó, sobre quem é a Cida, além dessa menina velha, como você falou. Bom, eu tenho 15 irmãos com meu pai e minha mãe, mais 6 só do meu pai. Meu pai nunca separou da minha mãe e tinha uma amante, mas todos nós convivemos bem. Inclusive minha mãe terminou de bem com Isaura. Então eu tenho 21 irmãos, 21 não, tenho 21 comigo, né? Alguns já estão lá no céu dos sertanejos. Eu costumo dizer que tudo para mim é muito coletivo desde que eu nasci. Lá em casa eu era a última e as 4 últimas tinham uma toalha só. Uma toalha feita de saco, que minha mãe, quando chegava em saco de farinha e de açúcar, era tanto menino que só comprava as coisas de saco de 50 quilos. Aí o saco, era depois que terminava a farinha, o açúcar, era lavado para ficar bem branquinho, com sabão de pedra, e mamãe desfiava assim as pontinhas e virava toalha da gente. E era uma toalha para nós 4. Eu sempre tomava banho por último. Quando eu ia me enxugar, a toalha estava molhada. Até hoje eu detesto tomar banho com toalha molhada de outra pessoa. Mas aprendi a conviver na coletividade. Lá em casa nada era de uma pessoa só. Tudo era coletivo. Então, dessa grande família, eu herdo a capacidade de conviver com muita gente, com as diferenças, com sims e nãos, até mais com nãos do que com sims.
a capacidade de ter paciência. Eu sou uma pessoa paciente com a outra e o outro. E isso tem a ver dessa construção familiar. Também a capacidade de escutar. Uma família desse tamanho, se você não escutar, você está ferrado. E essa coisa de ter nascido velha, eu sempre achei que eu estou fora do tempo, do ponto de vista da idade. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já me achava velha, sabe? Muito velha. Velha no sentido de ter vivido muito. Eu tenho 57 anos e continuo achando que o meu corpo não cabe o tanto de tempo que eu já vivi. A gente conhece, Cida, um pouco da sua história e sabe que você já viveu bastante, fez direito, é poeta. Fala então dessa trajetória mais profissional da sua vida. Como é que o direito veio, chegou na sua vida? Qual foi o primeiro contato que você teve com a poesia? Quando você se descobriu poeta? Eu vim estudar em Recife quando eu tinha 14 anos, porque no interior não tinha faculdade. Todo mundo só vinha lá de casa já depois de ter terminado o ensino médio. E eu insisti, vim pro casamento da minha irmã, Isabel. Eu fiz a mala, trouxe a mala com a roupa, tudo sem conversar com a mamãe. Minha irmã Isabel todos já moravam aqui em Recife, os mais novos, vieram estudar, né? E aí eu cheguei e disse, eu vou ficar para estudar, e mamãe não vai, eu digo, eu vou. Aí meu irmão, que era na casa de onde todos nós ficávamos, meu irmão dos alunos, deixa ela, mamãe, que eu cuido dela. E eu fiquei. Meu irmão era dono do colégio. E aí eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, né, do ensino médio. E lá eu tive contato, já tinha contato com a poesia o tempo inteiro, desde muito pequena, por conta do cordel, da cantoria, por conta dos livros. Mas lá eu tive contato com alguns colegas poetas, que são bons poetas até hoje. Na mesma sala, eu, Raimundo de Moraes, Eduardo Martins, que foi meu primeiro namorado. Todos bons poetas. Teve a luta pelo Grêmio Estudantil, uma chapa só de meninas. Um colégio que eu tive como professora minha irmã Flor Pedrosa, professora de literatura, e que acolhia a gente na casa dela. E junto conosco a gente editou, ela nos ajudou a editar um fanzine no colégio, chamado Momento Poético. Nesse fanzinezinho tem os textos que eu escrevi com 14, 15 anos. E aí eu queria fazer jornalismo, né? Era o momento da abertura. Todo jovem mais de esquerda queria fazer jornalismo, porque foi uma profissão que ficou em alta. Só que quando eu concorri, a média deste ano, de 81, 82, a média foi altíssima, 8, 8,5, não deu para quem quis, todo mundo queria ser jornalista. E eu não entrei. Naquele tempo tinha primeira, segunda e terceira opção. E eu tinha colocado segunda opção direito porque meu irmão insistiu, eu não queria botar nenhuma opção, só jornalismo. Bote segunda opção direito e terceira sociologia, eu botei. E passei em direito. E eu não gostava do curso, os 2 primeiros anos foram terríveis. Quando eu paguei a matéria de Direito do Trabalho com o professor Gentil Mendonça, de quem eu fui monitora, aí eu me apaixonei pelo curso. Eu gostava de penal e gostava de Direito do Trabalho. E aí eu me apaixonei pelo curso e vi que eu poderia ser advogada de Direitos Humanos. E aí eu me encontrei nessa luta. O direito veio para mim como uma possibilidade de instrumentar lutas de direitos humanos. É isso. Cida, eu adorei essa parte que você foi meio fugida pro Recife, né? Mas aí como é que foi? Você se encontrou no direito e continuou escrevendo poesia, começou a publicar seus livros? Como é que foi esse caminho até você receber o prêmio Jabuti ano passado? Do colégio, né, eu já tenho esse encontro com Raimundo de Moraes, do mesmo colégio, sem ser da mesma sala, além do Raimundo de Moraes e do Eduardo Martins, tinha o Wilson Freire, que hoje é um grande cineasta, bom poeta, bom romancista. Tinha também o Cícero Belmar, outro romancista muito famoso. E essa turma toda que fazia parte do jornalzinho, depois criou, junto com outras turmas, outros grupos, porque era uma explosão de grupos na cidade, criou o movimento de escritores independentes de Pernambuco, que é uma coisa que aconteceu no Brasil toda, né? Teve encontro nacional e tudo, de escritores. E eu militei neste movimento muito antes de ir para a faculdade, continuei militando até 86. Então a poesia sempre esteve ligada à minha vida. Quando eu terminei a faculdade, em agosto de 87, eu fiquei só 1 ano trabalhando aqui em Recife. Eu fui de uma causa pela moradia, chamava Causa Comum, e depois eu fui advogar no Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, que é uma cidade da Zona da Mata de Pernambuco, cujas relações de trabalho eram muito ruins para os trabalhadores.
é uma região de cana-de-açúcar. A repressão patronal era absurda, com pistolagem, com pistoleiros, com ameaça de morte, com morte. Então, assim, e eu fui para lá porque o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que era um braço no campo da Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara, na cidade do Recife, que trabalhava o direito à moradia e a organização comunitária, o braço no campo era o Centro de Defesa. E eu fui advogada no Centro de Defesa. Lá eu conheci Zé Hélio, me casei com ele, um camponês, que era articulador do Centro de Trabalhadores Rurais e da Pastoral Rural. E juntos nós conseguimos fazer muitas coisas interessantes, inclusive assim, fazer com que a gente conseguia fazer a luta do trabalho, porque nós fazíamos um programa de rádio todo sábado na emissora rural, explicando para os trabalhadores os direitos, etc. E a gente começou a conseguir uma coisa que era fazer as ações trabalhistas plurimas, que é você pôr no mesmo processo vários trabalhadores. Então, de madrugada, a gente ia nos engenhos, que são as fazendas de cana, com a luzinha ali do candeeiro, a gente pegava a carteira de trabalho de cada trabalhador e trabalhadora e ia pegando o nome e as informações importantes e a gente movia a ação, pegava a procuração. Então, tinha costume de demitir, de matar, de ameaçar um trabalhador. Quando você entra com ação trabalhista plurima, você põe 100 trabalhadores no mesmo processo. E aí eu fiquei muito angustiada, porque eu pegava a carteira de trabalho de pessoas que tinham sido assinadas no Acordo do Campo, que a RAIS promoveu em 64, por exemplo. E essas pessoas nunca tinham tido direito a décimo, férias. Ou seja, trabalho quase semi-escravo. As pessoas trabalhavam de domingo a domingo. Tinha uma folga no domingo só. E eu cobrava as férias, o décimo, etc. E aí nós começamos a ser muito ameaçados de morte. Eu engravidei de 7 meses. Com 7 meses eu perdi minha primeira gravidez, né? Meu primeiro filho, porque era muita ameaça e teve uma perseguição ao nosso carro. E 3 meses depois disso mataram ele, né? Assassinaram por conta dessa luta. De lá eu fui para Petrolina, advogar para a FETAP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. E lá eu me refiz emocionalmente e trabalhei numa das coisas que eu mais gostei de trabalhar na minha vida, que foi colaborar com a Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Vale do São Francisco. E 2 anos depois a gente teve a assinatura da primeira convenção coletiva da hortifruticultura do Vale, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da hortifruticultura do Vale do São Francisco. Até hoje é uma das convenções coletivas mais interessantes que o Brasil tem do ponto de vista dos direitos sociais. A gente já tinha lá, não tinha nem a lei, mas já tinha a questão do assédio sexual, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu fiz um trabalho lindo lá e me recuperei emocionalmente, refiz minha vida, engravidei novamente do meu primeiro filho Francisco. Já com o meu primeiro filho Francisco, já com 1 ano, voltei para morar em Recife. Depois dessa volta de novo para Recife, eu não saí mais. E aí continuei advogando em vários lugares e depois foi que eu fui exercer ações e atividades na gestão pública. Caramba, Cida, que história! Desde cedo você aí lutando, né, pelo direito dos trabalhadores. É muito bonito de ouvir e ao mesmo tempo uma história também de muito sacrifício, né? Mas, vamos lá, voltando ao Jabuti. A gente queria saber qual foi a sua reação ao saber que você tinha vencido com o livro Solo para Vialejo, não só na categoria Poesia, mas também como o livro do ano de 2020. Eu achava que eu estava concorrendo na categoria Poesia, né? Quando eu fui escolhida entre os 10, depois entre os 5, eu comecei a achar que eu estava concorrendo de verdade para ganhar o prêmio de melhor livro de poesia, né? Mas eu não esperava de verdade ganhar o livro do ano, não, sabe? Uma amiga sempre disse que é como se fosse, eu tenho repetido muito isso, ela disse que foi um grande cachê dos 40 anos de labuta de literatura. É o reconhecimento público e o reconhecimento financeiro. E eu penso que ela tem razão, assim, porque o Jabuti, o Solo para Vialejo, ele é uma conjunção de tudo que eu aprendi a escrever, dos meus outros 8 livros, porque ele é o 9º, né? Eu já escrevi um outro depois dele, chamado Estesia, no ano de 2020, que é um e-book escrito na pandemia. Então, assim, o Solo para Vialejo, nele eu exercito tudo que eu aprendi sobre escrever poesia nesses 40 anos, né? Eu bebo no meu primeiro livro, que eu tinha lá uma paquera com a poesia mais concreta. Eu tenho uma coisa da prosa que está em alguns outros livros meus.
eu faço uma volta, um intertexto com muita gente, com muito músico. Então, Solo para Vialejo é um livro de muita construção. E eu estou dando essa entrevista da cidadezinha de Gravatá, uma cidadezinha fria, perto de Recife. E nesta casa onde eu estou agora, eu escrevi boa parte desse livro. E foi muita escrita, muita reescrita. Foi um exercício amoroso e doloroso com a palavra. Uma coisa que eu fiquei curiosa foi para saber a forma que você fez esse livro, né? Porque ele é cheio de formas, você brinca muito com as palavras. Como é que você vai fazendo esses desenhos, né? Como é que é o seu processo de criação? Eu fiz um poema a partir de um texto de 10 laudas que eu escrevi quando eu estava cruzando o sertão de Bodocó para o sertão do Crato. Crato é Ceará, Bodocó é Pernambuco. Bodocó é minha terra de nascença. Então veio de um fôlego só 10 laudas deste poema, que começou com o nome Canto para Mudwater, que é toda uma leitura que eu faço das relações musicais da nossa herança de negritude que ultrapassa o mar do Brasil, vai para o mar dos Estados Unidos, onde os negros e negras levam essa cultura fortíssima do som, da música. E eu, a partir disso, saio construindo este meu livro. Então, ele é um livro de memórias, ele é uma viagem de volta, e ao mesmo tempo ele é um livro onde eu sinto que a palavra não cabe na página. E por eu sentir que a palavra não cabia na página, eu queria entregar ao leitor diversas formas de ler. Por isso que eu brinco com a palavra. Eu não sou boa de edição, eu não sou ruim dessa coisa de arte gráfica. Meu companheiro, que é muito bom editor, tomou conta para mim. Então, como é que eu fazia? Eu escrevia o livro e eu dizia a ele como eu queria. Aquela espiral que tem no livro, que eu falo dos cangaceiros. Eu desenhei como eu queria, o abecedário, né, do A ao Z até Zabelê, e ele fazia no computador. Eu queria fazer essa coisa dos penachos voando e tem uma leitura de pássaro. Tem um cálice que ao mesmo tempo é um ventre do Brasil, enquanto mãe, não enquanto pai, né? Então, por aí afora, eu ia pensando, imaginando e dizia o que queria, e ele ia montando no computador. Uma coisa para mim era certa, é que eu precisava muito fazer com que a palavra ganhasse outro espaço-tempo no papel. Ah, que maravilha! Então essa parte foi um processo meio que a 4 mãos, né? Isso é muito bom, ainda mais tendo uma pessoa assim pertinho que consegue ajudar, maravilha! Você falou um pouco sobre a questão do nome do livro. Conta pra gente, por que você escolheu o nome Solo para Vialejo? E o que mudou para você depois de ganhar o prêmio? Você esperava essa repercussão? Vialejo é gaita, lá no Botocó, minha cidade natal. Meu pai tocava gaita, não tocava muito bem não, mas tocava. E eu ganhei uma gaita quando eu era pequena, uma gaita azul, um Vialejo azul. E aí nunca aprendi a tocar, sempre quis aprender, vivia com ele na boca, mas nunca aprendi a tocar. E como o livro fala muito de música e também é uma busca de identidades, é uma construção de solidões, de querenças, e como o vialejo é um dos instrumentos do blues, tema recorrente desse livro, eu compus muito esse livro ouvindo blues. Aí eu inclusive termino falando dessa coisa, sou só, né? Só sertão e só sertão assim. Então, é como se fosse uma música inteira para um solista tocar um vialejo. E sobre a repercussão do Jabuti, eu não pensava que ia ser desse tamanho, não. Eu sabia que era um prêmio importante, sempre soube, mas não pensava que ia ter o nível de repercussão que teve e está tendo. Estou dando entrevista para tudo quanto é lugar. Isso é bacana, porque o livro está vendendo muito. O livro vende no site da editora CEP e eu vendo no Amazon. Nossa, Cida, ótima notícia. Eu vou torcer para que venda muito mais, então. Mas, mudando um pouquinho o rumo da conversa, você foi eleita para o seu primeiro mandato, né, em novembro, como vereadora do Recife. E o que você espera construir durante esse mandato? O que você pretende fazer? Eu acho que a gente está vivendo dos piores momentos que o Brasil já passou. Só é comparado às ditaduras de 64, né? 45 também. Uma crise política sem precedentes, uma crise econômica, uma crise sanitária. E eu acho que um parlamento municipal ele pode ter um pé na política nacional, porque todos os desmandos do desgoverno Bolsonaro têm rebatimento nas cidades. As pessoas moram nas cidades. E
as vacinas, a ausência de vacina, a chegada, a conta-gota de vacina, quando nós poderíamos já estar vacinando o nosso povo em massa, se tivesse sido apoiado desde o início o Butantan, o trabalho da ciência. Então nós estamos vivendo uma época de obscurantismo terrível, e isso tem rebatimento na cidade, em todas as políticas de saúde, as políticas de moradia, por exemplo, que depende de recurso federal, e por aí vai. Para além disso, a gente tem as obrigações do vereador, da vereança, do vereador não, da vereadora e da vereança, que é fiscalizar, propor, legislar, e em especial uma coisa que eu tenho conversado muito, que é tirar, desencastelar o poder. Quero fazer um mandato itinerante e escutar as mulheres, e escutar os ambientalistas, escutar a população pobre do Recife, que é grande, e lutar para que a gente possa ter efetivação de algumas legislações, algumas que eu tenho muito carinho, a exemplo da legislação de sustentabilidade. Recife foi a primeira cidade do Nordeste de ter uma política estruturadora de baixo carbono. Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo, é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo do ponto de vista da emergência climática, né? E isso faz com que a cidade precise ter uma política de baixo carbono. E eu tenho muita alegria de ter capitaneado essa política. E isso é fruto de muito trabalho, e eu participei disso, e eu quero acompanhar isso de lá de onde eu estou na Câmara, de um outro lugar, que é o lugar do Legislativo. Recife votou o plano diretor recentemente, e vai ter legislações subsequentes, feita a lei de uso e ocupação do solo, que tem rebatimento direto nessa questão que eu estou falando, que potencial construtivo, como se constrói, tudo isso tem ligação direta com mudanças climáticas, onde se constrói, como se constrói. E tem todo o interesse do mundo de fazer a luta feminista, a legislação feminista, fazer uma política, por exemplo, que não tem para mulheres gordas. A gordofobia é algo grande, forte, e a gente precisa tocar nesse assunto e lutar contra ele, e várias outras opressões que as mulheres vivem. Se eu conseguir fazer um mandato participativo e itinerante, saindo do encastelamento do poder da Câmara Municipal, já vou ficar muito feliz. E eu espero alargar os grupos que me apoiaram para a gente poder lutar pelos direitos humanos, pela população LGBTQIA+, combater o racismo estrutural, o machismo e a luta. Olha, Cida, a gente realmente fica muito feliz em ouvir que tem pessoas querendo realmente mudar a cara da política, dar espaço para as pessoas, realmente é um diferencial hoje. Mas vamos lá, você falou que tem uns projetos, né, que você quer, enfim, fazer, realizar nos próximos anos. E a gente queria entender como você vê o papel das mulheres na política. Como vereadora, como você vê a importância de ter mais mulheres na política? Acho que nós somos muito pouco representadas ainda do ponto de vista de vários espaços públicos. A política é apenas um deles, onde nós somos subrepresentadas. Só agora que a gente chegou a 15% de representação de mulheres no Congresso Nacional. Isso após uma lei que determina que os partidos não só tenham 30% de candidatura de mulheres, como invista 30% do valor dos recursos nas campanhas das mulheres. Mesmo assim, tentam derrubar isso fazendo vários tipos de falcatruas, criando candidaturas laranjas, etc, etc. Para vocês terem uma ideia, eu sou da cidade do Recife, sou vereadora da cidade do Recife. A primeira mulher vereadora do Recife foi em 1943, a Júlia Santiago, uma mulher negra e comunista e sindicalista. Apenas em 70 e pouco veio ter uma outra. A Câmara de Vereadores de Recife é uma das mais antigas do Brasil, mais de 200 anos. Nesse período todo, só tiveram 17 mandatos. Agora com o meu, contando aí, não estou colocando as reeleições das camaradas, das companheiras, com o meu, de Liana Cirne e Dani Portela e Andressa, novas mulheres que se elegeram, nós passamos a ter 18, 19, 20, 21 mulheres que passaram por aquela casa. Então a subrepresentação é muito grande. São 39 vagas, nós somos 7. E eu acho que as mulheres têm que ir para o espaço de poder. Tem que ter uma voz de mulher nos espaços de poder para mudar a política, para interagir, para propor, para fiscalizar, para fazer a crítica, para falar sobre machismo estrutural. São vários os feminismos
algumas das mulheres no espaço de poder nem feministas são. E eu sou uma mulher feminista no poder. Mas algumas pautas a gente consegue contar com as mulheres, mesmo quando elas não são feministas. A pauta, por exemplo, da violência praticada contra nós, a gente termina tendo o apoio de muitas mulheres e também de muitos homens. Algumas pautas são muito típicas das mulheres feministas. Se você pensar em direitos sexuais e reprodutivos, se você pensar na população LGBTQIA+, isso não é uma pauta de todas as mulheres, é uma pauta de mulheres progressistas e feministas, que é o campo onde eu me coloco. Eu sou vereadora pelo PCdoB. Então, quando a gente vê no Supremo Tribunal Federal a presença de apenas 2 mulheres, quando a gente tem no estado de Pernambuco um Tribunal de Justiça com apenas 1 mulher, então fica muito claro de como o machismo estrutural age. Por que é que diante de tantas juízas só tem uma desembargadora? Porque ela não faz parte dos conluios, dos conchavos, porque existe o machismo estrutural, porque essas coisas são feitas muito, muito aquém da meritocracia, que é um valor burguês, mas não deixa de ser um parâmetro mínimo para você chegar e alçar ao tribunal. E no que diz respeito às mulheres serem eleitas, eu acho que nessa eleição aconteceu uma coisa muito interessante. Começou-se a derrubar o mito de que mulher não vota em mulher. Em Recife teve muito forte essa campanha de voto numa mulher feminista. Então, assim, eu acho que alguma coisa começa a acontecer na sociedade. Explodem em tudo quanto é lugar os núcleos, os coletivos feministas, e isso é muito bom. Eu acho que feminismo, para mim, é sinônimo de felicidade. Quando o machismo estrutural deixar de existir, a gente terá uma sociedade feliz. A gente torce para que você esteja certa, né? Porque realmente a participação das mulheres na política faz toda a diferença. Cida, aqui no Nasci Assim a gente tem uma pergunta clássica que é as mulheres que você admira. Eu queria saber quem é que está na sua listinha. São muitas. Lá na Secretaria da Mulher, eu fui secretária da Mulher do Recife, aí na parede do gabinete, assim, bem grande, a gente fez uma colagem com fotografias de 50 mulheres, que são mulheres incríveis do mundo. Então, Rosa de Luxemburgo, Frida Kahlo, uma escritora pernambucana pouquíssimo conhecida, chamada Edvissa Pereira, uma sufragista, uma das primeiras feministas daqui de Pernambuco. Bárbara de Alencar, uma pernambucana de Exu, bem pertinho da minha terra, uma mulher que deu o grito de independência da República do Jasmim, no Crato, Ceará, onde ela morava. E que isso foi um dos levantes políticos contra a coroa, em favor da República. Eu gosto demais da Alessandra Kollontai, das poetisas, tem umas dos meus amores, Adélia Prado. Ai, fonte de inspiração sempre. Eu sonho em conhecer a Adélia. Eu sonho em alugar uma van, encher de mulheres, e chegar na frente da casa de Adélia com cartaz: Adélia, vamos tomar um chá. Ah, como eu queria conhecer a Adélia. Ana Cristina César, essa mulher incrível na minha vida. Que poeta. Minha mãe, mulher forte, firme, mulher incrível. Minhas 7 irmãs lá de casa e mais 3 irmãs da casa de Isaura. Então, 10 irmãs, cada uma mais incrível que outra. E tem uma coisa assim que me afeta muito, me deixa extremamente encantada. A luta das mulheres de Tejucupapo, que enfrentaram os holandeses aqui. E não podia deixar de jeito nenhum de falar de Dandara Aquatone. É muita mulher incrível. E tem uma mulher que está vivíssima, que eu amo, Inaldete Pinheiro, uma mulher de uma escrita magistral, uma pernambucana que conviveu com os grandes poetas, lançou seu primeiro livro de poesia agora, já com 70 anos. O movimento negro unificado do Pernambuco e do Brasil deve muito a essa mulher. E tem uma mulher trans lá do meu Bodocó, é uma mulher incrível, a Rita. Então, é muita gente bacana. Não dá nem para dizer tanto assim, tanta gente, tanta mulher bacana. E eu esqueci minhas amadas, Jane Joplin, minha amada, mais que amada, Nina Simone, minha amada Billie Holiday. Essas mulheres fizeram minha cabeça demais. Cida, incrível sua lista.
Se você fizer uma caravana aí pra conhecer a Adélia Prado, me convida, porque eu também quero. E muito obrigada por conversar com a gente. Eu tava aqui falando com a Léo, que foi uma conversa super gostosa, assim. Dá vontade de puxar a cadeira, pegar um cafezinho e ficar horas conversando com você, que eu tenho certeza que você teria muito pra contar e a gente com certeza iria aprender muito. Muito obrigada. Isso mesmo, que delícia. Cida, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade e que a gente realmente possa se encontrar. Você é uma pessoa que vive tantas coisas em tão pouco tempo que a gente consiga viver isso ainda, né? E boa sorte na sua luta por Pernambuco, por Recife. Um beijo enorme. Meninas queridas, obrigada, viu? Pelo carinho, pelo espaço. Fico ao dispor. A gente pode se encontrar sim, porque eu acredito na roda gigante, sabe? Aquela coisa, você gira e quando vê, tá lá no mesmo lugar, ou no outro lugar, ou no outro instante. E a gente pode se ver, e se a gente se ver, a gente toma um café e papeia. Beijo bem grande no coração. E um grande beijo para você também, que nos acompanhou até aqui. Semana que vem, a gente tá de volta. E já até temos um spoiler aqui do tema, né? Vamos falar sobre parto na próxima segunda. Até lá!